Sobre o mal do século, a doença que atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão será a maior causa de afastamento no trabalho. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra, Dr. Jim Ali Hunter. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação aqui com a gente. E eu já começo perguntando, qual que é a diferença de depressão para uma tristeza? Como a gente consegue distinguir essas coisas? Bom dia, Flávia. A depressão, diferente de uma tristeza, é um adoecimento. A tristeza, muitas vezes, é algo relacionado com um acontecimento que dá e passa. A depressão é um adoecimento que afeta vários aspectos da vida da pessoa, como é o trabalho, como é o relacionamento interpessoal, as relações familiares, a capacidade intelectiva. A depressão diminui a pessoa de entender e de memorizar. Então, a vida da pessoa tem vários prejuízos que implicam em um adoecimento. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, como eu falei, o número de pessoas que vão ser afastadas do trabalho por conta da depressão vai aumentar muito. O que tem causado essa depressão? Hoje em dia a gente pode dizer que existe mais casos de depressão do que antigamente. Por quê? Sim, o modus vivendi, o jeito de viver hoje em dia, ele é um jeito muito mais complexo. Ele é muito mais, digamos assim, com muito mais frentes de atuação. Antigamente a gente tinha o trabalho e a casa. Hoje em dia tem o trabalho, tem a casa, tem a rede social, tem o filho para colocar no inglês, na escola, tem toda uma cobrança social por conta de produtividade. Então, o modo de viver hoje é muito mais complexo. E aí, muitas vezes, a pessoa se vê numa situação de extrema pressão, onde ela se esforça por produzir, se esforça por ter sucesso, e muitas vezes esse sucesso não traz uma completude. Então, muitas vezes sente um vazio existencial. Para que tudo isso? Onde que eu vou chegar com tudo isso? Então, isso tem a ver com esse modo de viver e tem a ver com uma perspectiva filosófica, até religiosa de ser. Né? Qual que é o sentido da minha vida? Então, como a tônica de hoje em dia é muito racional, porquê disso, porquê daquilo, os porquês, muitas vezes a pessoa não descobre, não sente muito bem o porquê ele mesmo vive, o porquê da própria existência. Isso e como ele racionaliza, não encontra esse sentido, que é encontrado só na presença de uma divindade, né, de algo bem maior. Ele muitas vezes para pensar ou perceber que esse sentido talvez não exista. Isso é um sentimento, é uma perspectiva muito depressora. Então, são vários aspectos de complexidade que causam esse aumento da incidência da depressão relativamente ao que era no passado. E a causa da depressão ela é a mesma para as pessoas ou ela se apresenta de formas diferentes, até os sintomas podem ser diferentes? Sim, os sintomas da depressão eles são muito variáveis. Homem, por exemplo, manifesta a depressão muito como irritabilidade. Então, muitas vezes chega um paciente lá para mim, ele fala, mas doutor Dinho, eu não sou triste, como que você está falando que eu tenho depressão? O homem muitas vezes manifesta a depressão predominantemente como irritabilidade e redução da energia. E algumas mulheres, sim, que muitas vezes não se permitem muito a melancolia ou a choradeira. A causa da depressão está relacionada com 3 aspectos fundamentais, que é uma causa genética, né, onde filhos que têm de pais depressivos ou que tem um familiar de primeiro grau ou de segundo grau com depressão, tem uma chance maior de manifestar a depressão e também a ansiedade. E tem uma causa psicológica relacionada com vivências da infância, com crenças adquiridas no decorrer de toda a vida, com vivências traumáticas ou não do passado, que muitas vezes a pessoa não está nem lembrando e está servindo como causa. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas doutor, de repente vem uma tristeza, que eu não sei de onde vem isso. E quando entra numa psicoterapia, que faz uma regressão, chega num momento em que ele nem lembrava aonde ele ficou muito triste. E tem uma terceira causa descoberta mais recentemente, que é uma causa sistêmica, aonde existe um padrão familiar de depressão, aonde a depressão tida nos antepassados, nos familiares, é transmitida não só geneticamente, mas através de uma informação que os pais transmitem aos filhos. Então, nesse caso, qual seria o tratamento? Há uma cura? Sim, o tratamento, ele aborda as 3 partes da causa, né? Então, um tratamento medicamentoso vai agir sobre a questão neurobioquímica, porque quem está deprimido tem uma redução da serotonina e da noradrenalina em regiões do cérebro. Então, o remédio vai lá e repõe essa serotonina que está faltando, ou seja, dá uma reajustada
nos neurotransmissores. Então esse aspecto fica contemplado, ou seja, fica uma ação sobre ele. O aspecto psicológico das crenças limitantes está relacionado às psicoterapias. As psicoterapias, Flávio, elas são um processo de releitura da realidade. É um processo em que todas aquelas perspectivas negativistas que a pessoa tem, é sugerido a ela uma perspectiva mais positiva em relação a isso. E da parte sistêmica, nós temos hoje em dia a abordagem das constelações sistêmicas que ajudam muito nesse processo. A psicoterapia, porque quem está deprimido olha para o passado e para o presente e conclui que está tudo muito ruim. Quem está ansioso, ele olha para o futuro e conclui que vai piorar. A psicoterapia, ela é um processo onde o terapeuta vai ajudar essa pessoa a olhar o passado, olhar o presente e concluir, olha, até que não foi tão ruim. Até que eu aprendi muito com aquele sofrimento. Vai olhar para o presente e falar, olha, até que não está tão ruim. Tá legal, tem essa parte, tem essa outra que está bom. E ajuda a pessoa a olhar para o futuro e pensar e vibrar e receber melhor as propostas mais positivistas de interpretação do futuro. Então, nesse processo, a pessoa acaba tendo um grau de satisfação e segurança muito maior para com a vida. As pessoas ainda têm muito preconceito em falar de depressão, né, e de doenças psíquicas. Então, como ajudar uma pessoa com depressão e como, às vezes as pessoas pensam, a pessoa está triste, isso é só triste, larga de bobeira, para com isso. A gente vê que as pessoas às vezes não acreditam, não entendem essa depressão. Então, como agir nesse caso? Sim, Flávia, a depressão, ela é tratada somente em 50% dos casos, você acredita? Existe uma negação, uma negativa muito grande das pessoas que estão deprimidas. Então, somente 50% dos casos de depressão são tratadas. Apesar de a depressão ter uma chance de recuperação e de cura de 90%. Por quê? Porque a pessoa, quando está deprimida, ela tem uma diminuição da sua perspectiva de futuro. E essa diminuição da perspectiva faz com que ela pense que nada que se faça pode mudar aquela realidade. Então, ela mesma não se dispõe a buscar um tipo de auxílio. É onde entra o papel da família, mais orientada e que dá um incentivo, uma motivação. Olha, vamos lá tratar, vamos fazer uma consulta com um psiquiatra. Quem sabe a medicação pode melhorar. Vamos fazer uma psicoterapia, uma atividade física, vamos para a igreja, vamos orar, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. Muitas vezes isso ajuda a empurrar a pessoa para um tratamento e conseguir realizar ele mesmo. Além dessa parte de que a depressão diminui a perspectiva de melhoras que a pessoa tem, nós temos, obviamente, o preconceito. Hoje em dia, as pessoas ainda têm a percepção que o psiquiatra é médico para doido. Psiquiatra, não, eu não estou vendo vultos, eu não estou escutando voz, então eu não preciso de psiquiatra. Não. A psiquiatria hoje em dia trata sofrimentos muito menos intensos, sofrimentos muito mais sutis. A psiquiatria consegue tratar com medicação, por incrível que pareça. Normalmente a depressão está aliada a outras doenças, como por exemplo a ansiedade, síndrome do pânico, pode estar também a bipolaridade ou não necessariamente? Sim, sempre com a bipolaridade, né? Porque a bipolaridade, conceitualmente, ela é períodos de um polo de depressão com períodos de um polo de euforia. Né? Um período onde o rebaixamento do humor faz a pessoa ficar triste, desanimada, sem energia. E a elevação excessiva do humor faz a pessoa entrar numa euforia, um polo de euforia, que é uma alegria exagerada, que é um bem-estar excessivo, que é uma energia, uma vontade de realizar tudo, né? Então, um polo de euforia e um polo de depressão é o transtorno bipolar. Então, sempre tem depressão no transtorno bipolar, que também é uma doença do humor, como a depressão. E, na maioria das vezes, a depressão, mesmo a unipolar, aquela que não entra em euforia, ela está relacionada, sim, com a ansiedade. Porque tanto a depressão quanto a ansiedade estão relacionados com o mesmo neurotransmissor no cérebro. Inclusive, a medicação que trata a depressão também já trata a ansiedade. E a gente sabe que as doenças mentais, elas são a exacerbação de funções psíquicas normais. Então, ter um pouquinho de preocupação, normal. Ter um pouquinho de tristeza de vez em quando, normal. Mas isso extrapola em algum momento e causa o adoecimento. Então, a gente tem como regra na psiquiatria a pessoa ter mais de um problema. Rarissimamente eu atendo alguém só com depressão. A grande maioria tem um que a gente chama de transtorno misto de depressão e ansiedade, onde há a depressão e a ansiedade junto também. Muitas vezes essa ansiedade se desdobra em TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, no transtorno de pânico, onde a pessoa tem sensações de morte iminente, e muitas vezes em fobias específicas, junto com a depressão.
E qual que é a orientação, então, para a gente finalizar, que você dá para as pessoas que têm depressão ou conhece alguém que está com depressão e não sabe como agir? O que essa pessoa deve fazer? O senhor citou aqui o tempo todo sobre a questão da pessoa ter uma religião, procurar algum lugar, a atividade física também seria importante. Queria que você desse dicas para as pessoas que estão nos assistindo do que pode ser feito para tentar, então, ajudar as pessoas com depressão. Sim. Flávia, eu considero que um tratamento para depressão bem feito tem 4 pilares, 4 bases de igual importância. Uma dessas bases é realmente a medicação. A medicação por si só tira os sintomas mais grosseiros. Quando a pessoa tem crises de medo, ela tira essas crises de medo. A medicação por si só já melhora a qualidade do sono. A medicação por si só, ela já abre uma janela a uma perspectiva positivista. Não sei se você já reparou, ou quem tem depressão, ou quem convive com alguém com depressão já reparou. Pode acontecer 10 coisas boas na vida da pessoa. Se acontecer uma coisa ruim, essa coisa ruim ela segura. Ela leva 10 elogios. Se recebe uma crítica, ela pega essa crítica e fica com ela. Então, na depressão e na ansiedade, a pessoa fica com uma janela olhando para o negativo. Ao negativo do passado, na depressão, e ao negativo das possibilidades futuras, que é a ansiedade. Então, o remédio, ele abre uma janela para a pessoa pensar um pouco mais positivo, onde entra a segunda parte do tratamento, que é a psicoterapia, esse processo de releitura positivista da realidade. Então, o remédio abre uma janela para entrar uma perspectiva positiva e a psicoterapia coloca o conteúdo, porque o remédio não coloca conteúdo, né? Muitas vezes a pessoa já vive naquele atavismo, naquela persistência na perspectiva negativa há muitos anos. Então o remédio às vezes até abre uma janela positivista, mas se não fizer a psicoterapia, a conteúdo não vai entrar. Então o remédio, a psicoterapia, a terceira parte do tratamento, também baseada em evidências científicas, é a atividade física. Atividade física de aeróbica, atividade física de ergometria. Aquela que a pessoa respira ofegantemente e transpira 40 minutinhos 3 vezes por semana, libera no cérebro o mesmo neurotransmissor que o remédio libera, inclusive na mesma quantidade, por incrível que pareça. E a quarta parte do tratamento, tão importante quanto as outras 3, também baseada em evidências científicas, é a religião. Quem tem uma frequência numa casa religiosa, seja ela qual for, pelo menos uma vez por semana, essa pessoa tem um fator de proteção para a depressão e para a ansiedade. A religião, Flávia, ela vai ajudar nesse processo de releitura positivista da realidade. Porque a proposta religiosa de fé combate a doença do medo, que é a ansiedade. A proposta religiosa de resignação, de aceitação, de perdão, combate a doença da mágoa, do ressentimento, da falta de perspectiva de futuro, que é a depressão. Então, eu vejo que um tratamento completo, ele engloba essas 4 partes. Doutor, muito obrigada pelas informações e que as pessoas que estão nos assistindo, elas quebrem esses paradigmas, né, de que depressão é doença para gente doida, de que a depressão é uma tristeza, anda logo, vamos embora, mas que realmente se atentem da importância, né, a importância de você tratar essa doença, de reconhecer e de saber a importância disso para ter uma vida tranquila. Sim, Flávia, muito obrigado pela participação. As pessoas têm o preconceito de achar que depressão é frescura, né? Então, o que eu queria deixar bem claro aqui, que a pessoa que está deprimida, ela não tem controle sobre aquele sintoma. Assim como o ansioso não tem controle sobre aquele sintoma. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, um fóbico de aranha, né, que é um tipo de ansiedade específico em relação à aranha. Se eu mostrar uma foto de aranha, a pessoa racionaliza, gente, é uma foto, isso não me oferece risco. Mas mesmo olhando a foto, sabendo que foto não oferece risco, ela sente medo. E ela não tem controle para tirar isso dela sem ajuda. E a depressão é a mesma coisa. A pessoa não tem controle quando ela está adoecida. Existe condição neurobioquímica, condições subconscientes empurrando ela para o adoecimento. Então, precisa de ajuda, sim. E a ajuda especializada existe e é muito eficiente.